Graça e paz, queridos, amados. Hoje, nosso sexto dia, nós estamos aqui tratando o nosso coração. Amados, passamos por esses dias aí, por uma faxina no nosso coração, por uma transformação no nosso coração. E eu espero que você tenha conseguido fazer essa faxina, né? Mudar algo dentro de você, que você tenha colocado diante de Deus em oração para que tudo aquilo que você estava vivendo tenha sido deixado para trás. Porque agora nós vamos começar a andar em fé, crendo nas promessas que Deus tem para nós, enchendo o nosso coração de fé, esperança, amor. Nós vamos transformar a nossa vida espiritual. Então eu estou te convidando a ficar firme nesse propósito que o Senhor colocou no nosso coração, no propósito que Deus colocou no seu coração, que Deus te chamou. Se você está aqui no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, porque Deus está te transformando, Deus está me transformando. Então, amados, você que for chegando aí, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, né? Fale de qual cidade você está falando para que nós possamos te conhecer. E você que já é nosso filho querido, nosso amado amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida poderosamente. Estamos muito felizes de você estar aqui conosco. Amados, a palavra de Deus lá em Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e prova de coisas que não se veem. Então, a fé é um fundamento. Então, agora nós vamos começar a fundamentar a nossa vida em fé. Primeiro, nós vamos começar a colocar esses fundamentos para que nós possamos encher o nosso espírito das verdades de Deus, do que a palavra de Deus fala. Então, primeira coisa, entender, a fé é um fundamento, ela é um alicerce, ela é uma base. Eu não faço nada se eu não tiver fé. Eu levantei hoje porque eu tive fé para levantar da cama, eu tive fé para tomar uma atitude, para andar, para fazer as coisas. Então, nós temos que, primeiramente, entender que a fé nos impulsiona, a fé nos transforma. Então, aqui eu vou falar sobre alguns grandes homens e mulheres de Deus que viveram de alguma forma pela fé, que foram homens e mulheres que, independente de ter uma promessa na frente esperando eles, né, eles continuaram andando e crendo naquilo que Deus estava falando com eles. Então, pela fé, entendemos que porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Olha que interessante, amados. Lá em Gênesis 1, fala sobre o quê? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, haja luz. Deus deu uma ordem, ele manifestou algo. Então, quando nós estamos cheios de fé, nós manifestamos a nossa fé através da palavra. O autor de Hebreus diz que o mundo, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus não via nada, estava tudo sem forma e vazio, mas ele disse: haja luz, e houve luz. E a terra começou a criar a sua forma. E ali em Gênesis 1, você observa que Deus foi criando. Cada vez ele dizia: haja, haja. Ele declarava a palavra haja para que fosse manifestado. Então é assim a nossa fé. Nós primeiro falamos e depois ela é manifestada na nossa vida. Então, pastora, mas eu estou vivendo um tempo difícil. Mas comece a declarar a fé. Eu estou vivendo uma doença. Comece a declarar a fé. Eu estou vivendo um momento de falta, de escassez material. Comece a declarar a fé, porque pela fé o mundo foi criado. Então, pela fé eu posso manifestar as coisas na minha vida.
Nós aprendemos aqui isso, amados, quando nós começamos a passar muitos momentos difíceis, nós aprendemos que nós não tínhamos nada além da fé. Então, o que nós tínhamos que fazer? Agarrar na fé, né? Então, quando você olha e você vê que não tem nada além da fé para você abraçar, você abraça o quê? A fé. Quando você abraça a fé, você começa a manifestar e a falar a fé. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, por qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer, amados, olha só que interessante. Caim matou Abel por inveja, por ciúmes, mas Abel, ele teve fé. Ele pegou o melhor que ele tinha. Ele não estava se importando com o rebanho, ele não estava se importando com nada. Ele foi por fé. Assim somos nós quando nós vamos ofertar algo a Deus, quando nós vamos dar algo para Deus, quando nós vamos ofertar algo na vida das pessoas, nós temos que ter esse coração. Nós temos que ir pela fé. Eu estou doando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ele me deu antes e colocou no meu coração. Eu sempre digo, uma laranja, ela tem muitas sementes, muitas sementes. Então, se eu pego essas sementes, se eu chupo a laranja e jogo a semente no lixo, morreu todas as sementes e acabou. Mas se eu pego uma dessas sementes e eu vou plantá-la, ela vai morrer, sim, mas na terra ela vai produzir. Então, o que vai acontecer? Essa semente vai crescer um pé de laranja que vai dar muitos frutos e vai dar muitas outras laranjas. Se todas as pessoas entendessem isso, haveria muito mais plantas, né? Muito mais árvores plantadas, né, no seu quintal ou num lote vago, né? As pessoas levariam as sementes na mão, jogariam na beira da estrada. Olha que lindo que seria se as pessoas entendessem isso e começassem a fazer isso, né? Porque isso traria alimento para os pássaros, traria alimento para o próximo. Então você de alguma forma está contribuindo com a natureza e está contribuindo também com o reino de Deus, né? Então, pela fé, Deus olhou para o coração de Abel e Deus viu que Abel ofereceu o melhor para ele. E ele foi pela fé. Ele talvez dentro dele já tinha uma certeza do que ia acontecer pelos ciúmes do irmão dele. Mas ele não olhou para isso, ele olhou para a fé quando ele fez. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladá-la, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A Bíblia fala que Enoque foi um homem que andou com Deus. Então ele tinha uma fé sobrenatural, ele andava com Deus, ele ouvia Deus. Então ele teve uma fé sobrenatural. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Hebreus 11:6. Eu acho esse versículo tremendo. Sabe por quê? Se eu vivo sem fé, eu não confio em Deus e eu não confio em nada. Eu vou dar um exemplo, amados. Eu tenho isso aqui é uma barra de ouro. Aí eu pego e dou para alguém guardar para mim num cofre. Mas dentro de 5 minutos depois, eu vou lá e peço a pessoa e peço para devolver para mim, porque eu estou insegura dela guardar. Ou então eu fico do lado, sempre observando. Será que ela vai guardar? Será que ela guardou direito? Será que está bem guardado? O que está acontecendo? A humanidade anda tão sem fé, tão sem esperança, que a humanidade está assim, Deus está cuidando de tudo. Mas a humanidade quer colocar a mão onde Deus está trabalhando, onde Deus está fazendo. Então não está confiando, então está sem fé, não está agradando o coração de Deus, porque não confia totalmente em Deus. Se eu confio totalmente em Deus, eu posso descansar, porque Ele está fazendo, Ele faz. Né? Então Ele é Deus, Ele está fazendo, Ele está movendo as águas. Ah, Senhor, eu estou orando pela minha cura, mas será que vai acontecer?
É a mesma coisa que eu entregar e toda hora ficar perguntando a Deus, vai acontecer? Vai acontecer? Não, eu tenho que falar, Senhor, eu creio na minha cura, eu sou curada, eu sou 100% curada. Ah, mas tem sintomas, mas eu não estou preocupada com sintomas, eu estou preocupada com o que Deus já falou no meu coração. Eu sou curada. Então, eu enchi meu coração de fé e eu sou curada e pronto, e acabou. Ah, os sintomas estão lá, tá inchado, tá doendo, tá incomodando, mas eu vou continuar confessando a minha fé. Eu sou curada e ponto final. A palavra não diz que eu sou curada, eu sou curada. Então, sem fé, nós não agradamos o coração de Deus. Viver por fé é muito complicado, é muito difícil, a gente sabe disso. Porque as pessoas falam assim, pastora, você fala de uma forma tão fácil. Queridos, nós temos dificuldades. Eu e meu esposo temos tribulações. Eu e meu esposo temos dias que nós levantamos desanimados, temos dias que nós temos, a nossa carne pede para não fazer, tem dia que a nossa carne fala conosco, nós somos humanos, nós não somos perfeitos, mas nós entendemos que precisamos viver pela fé, por quê? Por todos os momentos difíceis quais nós já passamos, nós entendemos que só a fé nos ensinaria a fazer com que aquele monte saísse da nossa frente. Só a nossa fé. A gente não tinha onde recorrer. Então a gente tinha que recorrer a quem? A Deus, a fé. Nós estávamos no meio de uma tempestade, o barco afundando. E a gente só tinha quem? Jesus no nosso barco. Então a gente tinha que confiar nele, acreditar e na fé e falar a fé. Então isso fez com que nós passássemos por esses momentos difíceis, foram doloridos, foram difíceis, foram machucaram, nos fizeram chorar, nos fizeram sentir dor, mas nós estávamos ali, dia após dia, vivendo aquela fé. Não, Senhor, amanhã será melhor, amanhã será melhor. E houve um momento em que a fé falada foi manifestada. Então, o que aconteceu? A incredulidade que tentava nos impedir de prosseguir, ela foi arrancada de nós. Nós colocamos essa incredulidade de lado e nós começamos a andar em fé, verdadeiramente em fé. Então, hoje, a gente tem uma fé um pouco mais alicerçada, porque quanto mais a joia ela é lapidada, mais ela pega brilho, né? Então, graças a Deus, hoje nós temos uma fé mais fortalecida, mais enraizada, mesmo que as nossas raízes ainda não sejam tão profundas e tão inabaláveis, mas nós temos uma fé firmada. Quando vem uma incredulidade, nós confessamos a fé. Então, a incredulidade ela tem que sair da nossa frente, porque nós estamos confessando o quê? A fé, estamos agradando a Deus, estamos agradando o coração de Deus. Amém? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca para a qual condenou o mundo, o qual foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Amados, eu fico imaginando se hoje Deus falasse do jeito que está o mundo, se Deus falasse assim, Noé, faça uma arca, Deus separasse alguém para fazer, será que essa pessoa faria? Eu acho que a pessoa teria um pouco de receio de fazer, porque ela ia pensar assim, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me condenar, as pessoas vão falar comigo, as pessoas vão me apontar. Então ela iria, Noé ficou cego ali e foi fazer o que Deus mandou. Ele não olhou para o seu redor, ele não olhou para o que as pessoas estavam falando, ele não olhou para as murmurações ao seu redor, ele olhou para a fé dele, ele olhou para o que Deus falou. Então ele foi e fez, obedeceu a Deus e fez aquilo que o Senhor falou para ele fazer. E veio o dilúvio sobre a terra. E se Noé não tivesse tido fé para fazer? Né? Então, nós temos que entender que a fé, ela tem que ser em obediência a Deus. Quando eu faço alguma coisa em fé, eu estou obedecendo a palavra, eu estou obedecendo a Deus. Então, isso é fé, é você obedecer a Deus, é você andar segundo a vontade dEle. Não é que você não vai ter dificuldades, não vai ter tribulações, não vai ter que passar muitas coisas. Não, amados. Nós vamos passar, mas esse passar vai ser diferente. Por quê? Quando vier esses dias difíceis que estão se aproximando, que nós sabemos, a volta de Jesus está eminente por
todas as coisas que têm acontecido, nós sabemos por tudo que está acontecendo que a volta de Cristo está próxima, né? Nós vamos viver um avivamento e o arrebatamento. Então a igreja tem que preparar o coração para viver o arrebatamento e para viver depois, para viver o avivamento e o arrebatamento. Então a igreja é que vai conseguir suportar esses dias maus. Percebam que os dias, amados, eles estão muito pequenos, porque os dias estão tão insuportáveis que se eles fossem dias longos, nós não suportaríamos. Então os dias estão sendo rápido. Para quê? Para nós não sentirmos tanto as coisas que estão acontecendo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Amados, eu falo assim, eu vejo, Abraão sempre obedeceu a Deus. O pai de Abraão era idólatra e Abraão não se corrompeu, mesmo crescendo numa família idólatra. E quando Deus chama Abraão, ele abandona tudo, ele larga tudo, ele vai para um lugar onde ele não conhece, ele não sabe o que tem, o que vai acontecer. Ele saiu do meio da parentela, saiu de tudo e foi. Ele simplesmente obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele sabia que ele estava andando ali em fé, ele sabia o tamanho do Deus que ele estava servindo. Então ele confiou, Deus não vai me levar para um lugar para sofrer. E ele teve muitos sofrimentos durante a caminhada dele. Ele teve muitos sofrimentos. Deus falou de uma herança, de um filho, e ele foi cumprir herança na vida de Abraão. A palavra diz 25 anos depois que foi cumprir a promessa, né? Que Abraão recebeu a promessa de Deus. Ele já estava com 100 anos e Sara com 99 anos, quando a promessa de Deus vem sobre a vida deles, que vem o filho sobre a vida deles. Então, às vezes, nós somos imediatistas. Deus me prometeu, daqui uma semana tem que estar pronto, daqui um dia tem que estar pronto, daqui uma hora tem que estar pronto. 1000 dias para Deus é como se fosse um dia. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Um dia para Deus é como se fosse um ano. Mas Deus, ele vai manifestar e fazer na hora da vontade dele. Será que se hoje Deus ter todas as bênçãos que nós queremos, será que nós estamos preparados para vivê-las? Ou será que não? Então, às vezes, ele está nos poupando de não nos corrompermos, ele está nos poupando de não nos afastarmos da presença dele. Talvez esses momentos difíceis estão nos aproximando dele. Então, se nós sairmos deste lugar, se ele der as bênçãos, muitas pessoas, quando pega aquilo que nós já somos abençoados, nós não seremos, já somos, eu já falei isso aqui, Efésios 1:3, nós já somos abençoados. Então, a pessoa pega a bênção, ela simplesmente se afasta de Deus, coloca o coração dela na bênção, naquilo que Deus deu. Então, muitas vezes nós fazemos e saímos da presença de Deus, nos distraímos com aquilo que temos e esquecemos que quem nos deu foi Deus. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também, de um a esse já amortecido, descenderam tantos em multidões como em estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na beira do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquele de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Então, amados, observa que muitos desses, né, homens e mulheres, né, que foram exemplo de fé, né? Ana teve um exemplo de uma fé robusta, né? Lá em 1 Samuel fala, Ana teve uma fé robusta, que Ana chega aonde as mulheres não chegavam, mas ela chega e começa a orar e sente a presença do Espírito Santo, e ela sente a promessa e ela vê a promessa de Deus ser manifestada na vida dela.
né? E tantos outros exemplos de fé, como a mulher do fluxo de sangue, tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia de fé, de pessoas que foram até Deus numa fé sobrenatural. Então hoje, amados, nós estamos aqui nesse primeiro dia criando alicerces no nosso coração para que nós possamos, preparando esse odre novo, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ser cheios das promessas de Deus. Então a fé, ela é um fundamento, ela está fundamentada em nós, mas ela tem que estar fundamentada mesmo. Então será que você limpou seu coração suficientemente? Será que você se despiu daquela velha pessoa para você hoje deixar essa fé ser alicerçada dentro de você, essa fé ser enraizada de uma forma que vai te transformar, vai te mover, vai te demover desse lugar que você está para um lugar totalmente no descanso de Deus? Será que você está preparado hoje para falar, não, Senhor, aquilo que o Senhor falar, eu vou viver, porque eu vou viver por fé, eu vou andar por fé, eu vou falar a fé. Então, quando você começar a falar isso, quando nós começarmos a viver desse jeito, nós temos um princípio aqui na nossa casa. O meu esposo estabeleceu um princípio e ele sempre fala isso. Fé é comemorar antes. Então, o que ele faz? Quando nós estamos almejando fazer algo, ou estamos preparando para fazer algo, o meu esposo fala assim, nós vamos comemorar antes. E a gente comemora antes daquilo acontecer, como se já tivesse sido manifestado na nossa vida. E dessa forma, amados, nós temos vivido tempos maravilhosos com Deus. Sabe, Deus, Ele tem feito coisas na nossa vida, assim, que verdadeiramente nós sabemos que é um alicerce de fé que está movendo. Não é eu, não é o meu esposo, mas é um alicerce de fé que está sendo movido. É um alicerce firme na palavra, é um alicerce onde nós declaramos a palavra de Deus, um alicerce onde nós falamos que a fé é o firme fundamento. É um alicerce onde nós vamos lá em Gênesis 1 e olhamos que Deus criou tudo através da palavra. Então, se Deus criou tudo através da palavra, a palavra, ela tem poder, a fé tem que ser falada, você tem que declarar a tua fé, você tem que falar a sua fé. Pastora, mas como eu falo a minha fé? Observe as promessas que tem na palavra, queridos. Tem palavras de promessas para você e para mim. Êxodo 15, 26, Jesus tirou o povo do Egito, curou o povo. E 40 anos o povo não ficou enfermo. Isaías 53, 4 fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas eu tenho que crer, eu tenho que ter fé para crer que ele já levou mesmo as minhas enfermidades. Porque se eu não tiver fé, se eu não tiver uma fé certa naquilo, eu vou ler e vai ser somente mais um texto, como se fosse um livro. Isso não vai virar uma verdade em mim. Sabe quando você começa a andar com fé? Quando você entende que o que você fala da palavra, ele criou uma raiz em você. Então você não fala mais algo aleatoriamente, você fala com uma certeza, com uma verdade. A fé é um fundamento, é o firme fundamento, é o firme, é enraizado, é alicerçado. Então nós temos que ter fé suficientemente, queridos, para poder falar aquilo que nós queremos para Deus. O que eu quero de Deus, o que eu quero para a minha vida. Confessa a palavra, enche o seu coração de fé, entra para a academia do Espírito. Sabe, Judas 20 fala, mas vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ora em línguas, ora em línguas. É um combustível para alicerçar a nossa fé, a oração em línguas. Ela fortalece, ela nos robustece em fé. Sabe, queridos, teve uma época que eu estava assim, nós estávamos orando muito em línguas, muito mesmo, um tempo que nós tiramos só para isso. E nós estávamos assim num processo de muita oração, a gente estava querendo mesmo muito estar próximo do Senhor.
E nós até estávamos lendo aquele livro do pastor Dave, onde ele falava que ele ficava o dia inteiro no quarto. Então nós falamos assim, nós homens, nós queremos isso. Aquilo começou a mexer dentro de nós queremos esse mover, nós queremos isso. E nós começamos a orar muito, muito, muito. E orando, amados, eu comecei a viver coisas tão profundas com Deus, tão tremendas com Deus, que eu fiquei assim, assustada às vezes com as coisas que aconteciam, que eu falava, meu Deus, sabe, era tão sobrenatural aquilo que eu começava a sentir, ver, manifestar, transformar, que foi assim, foi um mudar de patamar, sabe, na nossa vida espiritual e na nossa fé. Porque antes a gente tinha fé, mas a gente não falava a nossa fé. Então a gente tinha fé, mas não falava. Depois nós começamos a ter fé e falar fé. Aí nós começamos a viver pela fé. E foi muito gostoso isso, foi um transbordar na nossa vida. E ainda tem sido. Então eu quero te convidar, nesse 6º dia, para você encher o seu coração de fé. E começar a falar a sua fé. Amém, queridos? Eu vou estar orando por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por mais uma oportunidade, Pai. Eu agradeço, Pai, porque agora o Senhor vai começar a encher os nossos corações somente de coisas, Pai, para nos alicerçar, para nos fundamentar na Tua palavra. Que os Teus filhos possam ser cheios de fé, transbordantes de fé. E que a fé, Pai, possa mudar a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai, que os Teus filhos saibam declarar essa palavra de fé. Eu sou curado, eu sou próspero, porque a Tua palavra já deu essas promessas para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro homens e mulheres robustecidos na fé. Eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, compartilhe, deixe seu like e um beijo no seu coração. Obrigado por estar conosco. Amo vocês. Deus vos abençoe. Oh, cria em mim, ó Deus, coração puro, renova em mim, ó Deus, o Espírito